Bom dia a todos os presentes. Sou a Sheila e vou apresentar o trabalho de introdução às telecomunicações que tem como tema White Paper on Machine Learning in 6G Wireless Communication Networks. Como agenda, vou abordar o seguinte: uma breve descrição sobre Machine Learning. Vou falar também de Machine Learning na camada física, na camada de controle de acesso ao meio, na camada de aplicação, e Machine Learning para a segurança de redes sem fio e atividades de padronização. Modelos de Machine Learning são modelos usados para aprender características de sistemas que não podem ser apresentados por modelos matemáticos explícitos. Depois que o modelo aprende as características, ele é chamado de modelo treinado. Estes modelos são usados em tarefas como classificação, regressão e interação de um agente inteligente com o ambiente. O Machine Learning abrange 3 paradigmas, que são aprendizado supervisionado, aprendizado não supervisionado e aprendizado por reforço. Alguns métodos do Machine Learning podem ser aprendizado profundo, métodos probabilísticos, Reproducing Kernel Hilbert Space, aprendizado federado e aprendizado por reforço. Gostaria de destacar o aprendizado federado, que é um algoritmo distribuído que permite que dispositivos móveis aprendam de forma colaborativa um modelo de Machine Learning compartilhado, sem troca de dados entre os dispositivos móveis, ou seja, ele preserva a privacidade dos dados do cliente. O white paper utilizado neste estudo fornece uma visão do papel do Machine Learning nas comunicações sem fio, discutindo os vários problemas de rede que podem utilizar métodos de aprendizagem. Como podemos ver, esta imagem apresenta a caracterização de áreas remotas e classificação de problemas de conectividade que podem ser melhorados usando Machine Learning. Na camada física, há um problema de modelamento fim a fim dos autoencoders devido à grande complexidade. Na camada de rede, existe uma grande dificuldade de treinar dados devido ao volume massivo de dados sendo produzidos. Na camada de aplicação e transporte, existem requisitos de qualidade de serviço que devem ser garantidos a fim de ter uma rede centrada no cliente, pois o cliente está sempre a requisitar serviços. E para oferecer uma boa experiência ao cliente, com a chegada do 6G, já se pode pensar em Machine Learning como serviço. A camada física das comunicações sem fio tradicionais geralmente é projetada com base em modelos matemáticos e vários módulos principais são modelados e otimizados separadamente. Com a crescente evolução, será necessário integrar o Machine Learning à camada física dos sistemas sem fio 6G. Existem vários níveis de integração do Machine Learning em um sistema de comunicação sem fio 6G, que são: o primeiro nível usa Machine Learning apenas para algumas funções especializadas. O segundo nível de integração é atualizar os módulos discretos existentes. O terceiro nível de integração do Machine Learning é a otimização conjunta dos módulos na camada física. O quarto nível é a integração do Machine Learning e os métodos baseados em modelos existentes. Algumas das principais áreas de pesquisa da camada física orientada por Machine Learning são codificação do canal, sincronização, posicionamento, estimativas de canal e beamforming. A otimização da camada física com Machine Learning se dá por técnicas de Deep Learning que têm grande potencial para encontrar soluções e otimizar uma ou várias funções na camada física para 6G. A implementação do Machine Learning na camada física é feita baseada em 3 fases principais de desenvolvimento, que são simulação, fase de prototipagem e produto, e também obedece a requisitos esperados de uma rede neural artificial. A figura 2 mostra o impacto e incerteza em relação às tecnologias da camada física voltadas para Deep Learning.
O positioning, que é o posicionamento, é baseado no fato de que está diretamente relacionado à natureza dos canais de rádio e é, portanto, mais provável de ser afetado por inconsistências do ambiente. A sincronização é menos afetada por inconsistências ambientais. Na figura 2, a direção de pesquisa sobre tecnologias de camada física voltadas para Deep Learning pode-se observar que de agora até X anos depois, espera-se que tenha duas direções, sendo a primeira a aprendizagem Multi-Offline and Adaptation, que é o MOLA, e a segunda é a aprendizagem Single Offline Learning e Online Learning, que é o SOLO. Em seguida, espera-se que após Y anos, MOLA ou SOLO irá ser usado dependendo da situação do canal de rádio. Espera-se que o MOLA seja demorado e lento, porque vai exigir grande número de bases de dados e quantidades de memória. E também espera-se que o SOLO seja aplicado de maneira semi-otimizada, mas esta é apenas uma previsão. Com relação à camada de controle de acesso ao meio, sabemos que esta camada realiza diversas funções em telecomunicações, e uma delas está relacionada à alocação de recursos de uma rede ou de um determinado espectro. Desta forma, as ferramentas de Machine Learning devem ser aproveitadas para melhorar significativamente o alocador da camada MAC, a fim de fornecer ganhos significativos em ambientes reais. O uso de algoritmos inteligentes de Deep Reinforcement Learning podem ser explorados para resolver esses problemas. A seguir, apresento alguns casos de uso em que o Machine Learning pode ser usado nas comunicações da camada MAC. Temos o Federated Learning para orientação e previsão de mobilidade em redes de realidade virtual sem fio, alocação de recursos preditivos em comunicações Machine Type, gerenciamento de energia preditivo, acomodação assimétrica de tráfego. Na camada de aplicação, Machine Learning pode ser usado para prever todas as configurações do sistema de Context-Aware. A disponibilização de Machine Learning como serviço em nós de comunicação sem fio adiciona flexibilidade nas redes de comunicação. Machine Learning pode ser usado para automação de gerenciamento de desempenho de rede de 6G em conjunto com o KPI, que é o Key Performance Indicator. O controle de veículos aéreos não tripulados já é auxiliado por Machine Learning. A transferência de dados oportunistas em redes veiculares também. Aspectos de desenvolvimento de software com uso de recursos de Machine Learning já têm surtido bastante efeito. Quanto à segurança de redes sem fio, o Machine Learning será uma ponte para prever e fornecer segurança aos sistemas. As abordagens de segurança baseadas em Machine Learning precisam ser consideradas a partir de perspectivas de rede fim a fim no 6G. No 6G, o uso do Machine Learning deve ser sincronizado em toda a parte da rede. O Machine Learning pode ser usado para reconhecer a legitimidade dos peers em conflito, permitindo o compartilhamento seguro de informações. E mecanismos de Machine Learning adversários também podem ser usados para projetar técnicas robustas para prevenir ataques. Quanto à padronização de atividades, a 5G Automotive Association começou a avaliar o Machine Learning em redes 5G e redes futuras. De uma perspectiva de padronização, os modelos e algoritmos do Machine Learning não serão padronizados. Outros órgãos, como o Oran Alliance, começaram a definir interfaces abertas para trocar informações relevantes entre várias partes do protocolo em camada. A discussão sobre a introdução de recursos de Machine Learning aos padrões RAM 3GPP ainda está em estágio preliminar. 6 níveis de automação são propostos para o RAM:
O nível 0, que é o L0, começa com uma rede de operação manual. O L5, que é o nível 5, envolve redes totalmente autônomas sem envolvimento humano em qualquer estágio. O ITU-T-REC Y3172 define um modelo de arquitetura lógica agnóstica de tecnologia de requisitos de machine learning de alto nível em redes futuras. As tecnologias de redes básicas atuais, por exemplo, 4G, 5G, 6G e 3G 802.11, são virtualmente espelhadas por um gêmeo digital. É de salientar que este assunto é bastante atual e que só traz grandes benefícios às redes de comunicação sem fio. Muito obrigada!